Onde você começou a cantar? Eu comecei a cantar aqui em Pirassununga mesmo, com a banda do meu avô, e depois eu fui fazendo bandas bailes no interior de São Paulo. Há 18 anos eu moro em São Paulo, tenho a minha banda própria. Com esse período da pandemia, a gente estacionou um pouquinho, por conta justamente do cenário, né, que está o Brasil, e a gente também tem que se cuidar das outras pessoas também, mas com muita sede para voltar o quanto antes. E se Deus quiser, em breve, né, Solano? Todo mundo Sim. voltando né? Voltando o mais rápido possível. Certo. Você também frequentou escola de música. Quando você começou a estudar música, achava que tinha que aprender mais do que você já sabia naturalmente? Eu acho que todo conhecimento, mesmo que você tenha aprendido hoje, se vier um professor te ensinar a mesma coisa, vai ser diferente o ensinamento. Eu acho que sempre é bom, em qualquer área que você atue, estar aprendendo cada vez mais sobre o que você gosta de fazer. E eu fiz aula, né, de violão, aprendi muito com esse professor, foi muito bom. Foi Foi uma apenas experiência violão? muito legal. Foi violão. Ah, tá. Aí eu comecei a fazer aula de violão e também de vocal. E comecei a fazer barzinhos com o meu professor, foi muito legal. Legal. Antes de começar a carreira de cantora, chegou a exercer alguma outra profissão? Se sim, quais experiências teve? Não, sempre focado na música. Na verdade, teve um período em que eu ajudei um projeto aqui da minha cidade chamado Projeto AMA, que é um projeto para crianças carentes, e eu trabalhei lá, assim, por amor mesmo, né? E foi um momento muito especial também na minha vida, chamado Projeto AMA. Foi um trabalho voluntário? Foi um trabalho voluntário, a gente pode dizer que foi um trabalho voluntário, porque era um trabalho de muito amor. Sabe quando você trabalha num lugar onde você se identifica muito, onde você se ama o que faz, porque você cuidar de criança, das primeiras experiências para as crianças é muito legal. Sim. E antes de começar... Ah, não, já perguntei. Em 2022, esse ano, você completa quantos anos de carreira? Já até perdi as contas, viu? Mas mais de 20 anos já de carreira na música. E lembre para todos nós, como foi a primeira vez no palco? A primeira vez no palco foi muita emoção. Eu lembro que foi na cidade do interior aqui, Leme, que eu fiz um pré-carnaval. E, gente, eu me produzi tanto para aquele dia. Eu fiz umas 3 músicas só, mas foi muito nervosismo. Mas eu vi que naquele dia era aquilo que eu queria fazer, porque é diferente você fazer barzinho e você está num palco, que toda a atenção está ali, todo mundo está sabendo o que você está fazendo. Quando você está no barzinho, as pessoas estão tomando cerveja, batendo papo, comendo alguma coisa, e nem se preocupa tanto com você. Mas quando você está no palco, a atenção é totalmente voltada para você. Você disse 3 músicas. Quanto tempo durou o show? Na verdade, como era a minha participação nessa banda baile, eles me convidaram para participar, para que eu pudesse ter experiência inicial de palco, entendeu? Aí eu fiz 3 músicas de carnaval. Entendi. Era a música da Ivete Sangalo, música da Daniela Mercury. Eu lembro até as músicas, era Arerê, era O Canto da Cidade, tinha mais uma, eu não lembro agora a terceira música da Ivete, mas era 2 da Ivete e uma da Daniela Mercury. Foi muito legal. E eu quero que todos vocês, nesse ano, sejam muito felizes, muito realizados, que vocês curtam até o vento, a água, as companhias, a prosperidade, que esse ano tenho certeza que será um período nosso. Eu confio. E eu desejo toda essa energia para você, tá, Solano? Obrigado, muito obrigado. Quando foi que você percebeu que gostaria de ser coach? E para conseguir esse título, é necessário, além da faculdade, um outro curso? Então, Solano, a minha história, na verdade, como coach, ela começou lá em 2014, mais ou menos,
porque eu fui empreendedora há mais de 25 anos, desde meus 14 anos, e eu morava em Minas. E quando naquele período de 2013, 2014, eu quis mudar um pouco, virar um pouco a minha chave, e eu comecei a estudar para o concurso público. Eu fiquei 2 anos estudando para o concurso público. E esse tempo meu, que eu comecei a focar em concurso público, eu tive um coach. Então, para me estudar para concurso, eu contratei um coach. E ali, esse mundo coach ele entrou na minha vida. Eu vi o quanto que foi importante a gente se desenvolver, principalmente na área que eu queria atuar, que era a área fiscal, da Receita Federal. E na época, eu falo que são coisas do destino, né? O universo conspirando a favor, não teve concurso. Então, eu fiquei 2 anos, praticamente eu fiz um concurso. E eu gostei muito dessa área do coach, aí eu comecei a fazer o primeiro curso de coach, que foi o Life Coach, porque quando a gente fala de coach, eu quero deixar muito claro aqui que fica muito banalizado às vezes, né? Porque ser coach, eu falo que eu não sou só coach, coach é uma das coisas que eu faço, porque o coach é quando você estuda, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente, em escolas bem sérias, ele é maravilhoso, ele tem, assim, resultados incríveis, sabe? E aí o coach entrou na minha vida como life coach, primeiro, que é o coach de pessoas, o coach pessoal, e depois, à medida que eu fui me apaixonando, eu fui fazendo leader coach, executive coach, fui fazendo self coach, o business coach, e aí hoje, né, fiz meu MBA de varejo, mercado de consumo, e hoje eu sou pós-graduanda também em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, que é você estar no momento presente. Então, o coach entrou na minha vida e uma série de estudos foram vindo com ele. Então, hoje eu falo que eu estou muito realizada na minha profissão. Sou muito feliz na minha profissão. Que bom. Você já é, então, graduada em neurologia? Em neurociência. Eu estou fazendo pós-graduação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Tá certo. Quanto que é o custo mínimo para uma pessoa, ou um conjunto delas, ter à disposição todos os serviços de uma coaching? Então, eu gosto muito, Solano, de falar que, primeiro, não existe um custo mínimo, existe um investimento. E, assim, não dá para me mensurar para você aqui, nessa nossa entrevista, quanto que é. Exemplo, vou só te dar assim, um parâmetro. Quando eu comecei lá atrás, o meu primeiro processo de coach, eu cobrei, eu me lembro, R$ 1.200, 10 sessões de coach. Lógico que com o tempo, de 2003, 2014 para cá, eu fui estudando muito, me aprofundando muito mais, lógico que aumentou. Mas, assim, eu costumo falar que não é o cliente que escolhe a gente. Eu hoje estou no momento da minha vida que eu também escolho o meu cliente. Por quê, Solano? Porque esse coach, que a gente chama, eu sou a coach, e o meu cliente, no caso, é o coach. Ele precisa primeiro estar com a mente aberta em querer um resultado. Porque se eu sentir numa conversa ou numa entrevista, que eu mando uma entrevista para esse coach, e se, dependendo das respostas dele, não forem coerentes com o que ele fala, eu prefiro não fazer o processo de coach. Porque chega um momento da nossa vida que não é mais o dinheiro é consequência, entende? Existe algo muito mais profundo nesse processo, que é você entrar comigo nesse processo, você se realizar profissionalmente, atingir as tuas metas, o teu resultado, e aí sim você fala, nossa, o investimento que eu fiz valeu muito a pena. Então, por isso que eu não quero colocar preço aqui, eu prefiro colocar assim, o quanto que de investimento, o quanto de valor eu fazendo um coach com a Rogéria, eu vou agregar na minha vida. Então, eu acho que não tem muito essa coisa de mensurar, sabe? Sim. Uma pergunta que me surgiu agora é assim: só as pequenas empresas que querem ser grandes é que tem coachings, ou também aquelas grandes empresas multinacionais, ou empresas que a gente realmente vê como comércio, empresas de televisão, até times de futebol, podem ter também coaching? Podem, todas as empresas, inclusive nos Estados Unidos, o coach começou muito antes. O coach nos Estados Unidos é super valorizado. No Brasil, começou na década de 90 para cá. E agora, não sei se você sabe, mas diante das pesquisas, o coach aumentou de
2 a 3 anos para cá, mais de 300%. Hum. Então, assim, agora que as pessoas estão começando a entender, igual eu sempre reforço, viu, Solano? Vindo de escolas muito sérias, porque não adianta você escolher qualquer instituto, tem que ser um instituto muito sério, com uma linha, com uma essência muito legal, porque aí sim você realmente consegue se aprofundar e consegue ter realmente um resultado muito, muito bom, muito positivo. Entendi. Qual é o erro, qual que é o maior erro que alguém que deseja ter sucesso na vida não pode cometer de jeito nenhum, e se ela cometer, pode levar até o fundo do poço? Olha, essa pergunta, eu sempre coloco ela assim, quando a gente está com ego, sabe? O ego te leva para o fundo do poço, porque é legal ter ego, sim, mas o ego é o que está fora. A gente precisa também ter o ego, mas a gente tem muito o que está dentro de nós, que é o equilíbrio interno nosso. Porque se deixar, eu costumo fazer uma metáfora com os meus coaches, e vou falar aqui, é como se o ego é como se fosse um balão, que se você não segura ele, ele solta e ele vai embora. Então você precisa estar o tempo inteiro com uma linha puxando ele um pouquinho, para você saber, peraí, eu estou com um pezinho no chão. Então acho que o ego, a prepotência, esse olhar raso, eu acho que ele deixa qualquer pessoa no fundo do poço. Porque quando você fala fundo do poço, eu acho que você quer dizer no sentido muito de riqueza, no sentido de prosperidade, não é isso? Exatamente. Mas eu não estou falando, para mim, fundo do poço são vários fundos do poço, né? Às vezes uma pessoa pode ser rica de dinheiro, mas pode ser pobre na mente dela, no interior dela, naquilo que ela faz. Então, eu acho que o ego, ele atrapalha em várias partes da nossa vida. Tá certo. Então, trainer Rogéria Costa, muitíssimo obrigado. Foi um prazer conversar com você, tá certo? Prazer é todo meu, Solano. Sucesso para você e para Obrigado. quem está nos assistindo, viu? Muito obrigado. A saúde começa pelos dentes e, se não cuidarmos, quais outros problemas de saúde que podem aparecer? É verdade. A gente tem um ditado que fala: a saúde começa pela boca. E o que eu costumo falar em geral para os meus pacientes é: eu estou conversando e eu estou automaticamente engolindo saliva. Então a gente não percebe, mas o tempo todo a gente está salivando e ingerindo essa saliva. Se eu tiver algum foco de infecção na boca, esse foco também está sendo ingerido. Então essa ingestão de infecção, de bactéria, vai para onde? Vai para todos os nossos órgãos vitais. Tem risco de endocardite bacteriana, que os pacientes que têm problema cardíaco, problema no coração, pode ter endocardite bacteriana, que é muito sério, leva à morte. Mas as bactérias vão para todos os órgãos, para o corpo inteiro. Então quem cuida da boca, cuida de todo o resto do corpo. A saúde sim começa pela boca. Certo. Existe algum alimento que ajuda na limpeza dos dentes? E se sim, quantas vezes ele deve ser consumido por dia? Então, sobre alimentação, na verdade é assim. Os alimentos, como fruta, legumes, eles são bem-vindos não só para a boca, não só para os dentes, como para o corpo todo. Então tem uns alimentos que a gente fala que tem um índice cariogênico. O que é um índice cariogênico? Que contém mais açúcar. Então, balas, chicletes com açúcar, esses alimentos industrializados. Então, eles não fazem mal só para o dente, não só para a boca. Eles fazem mal para o corpo todo, para a saúde em geral. E o que acontece? Quando a gente ingere, tem uma grande ingestão de açúcar, é como se o pH da boca diminuísse. E quando diminui o pH da boca e tem resto de alimento, açúcar, há uma descalcificação no dente. Então, por isso que leva a cavitações, a cárie, se não for removido. Então, uma alimentação equilibrada, saudável, interfere tanto nos dentes, na boca, no corpo, no coração, na pele, no cabelo, em tudo. A maçã, ela limpa os dentes? A maçã é uma fruta, ela não chega a ter uma remoção mecânica dos alimentos que estão no dente, mas ela é um alimento saudável. Então, ele não faz uma higiene, não substitui um fio dental, uma escova, mas é um alimento saudável. Então, muita gente fala sobre a maçã, pode digerir, pode ingerir a maçã, pode mastigar, mas não substitui nem a escova e nem o fio dental, de jeito nenhum. Tá certo, claro. Quais alimentos são prejudiciais aos dentes e de quanto em quanto tempo comer para não passar vontade?
os alimentos prejudiciais, como a gente tinha falado sobre os alimentos com alto índice cariogênico, são os alimentos que mais têm corante, que tem açúcar. Por quê? Porque esse alimento, se não removido, acaba fermentando na boca e diminuindo o pH, levando uma acidez maior. Então o pH da boca fica ácido. E na acidez, quem gosta? A bactéria gosta muito de um pH ácido. Então os alimentos, fala assim, olha, é proibido comer bala, chicletes, comer um docinho. Não é proibido desde que o resto de alimento seja removido. Então eu não proíbo de comer, mas eu falo, depois de comer, vamos higienizar. O que acontece na maioria das vezes é o alimento doce ou não saudável à noite. Acaba dormindo, não faz higiene adequada à noite, então durante a madrugada inteira, o que esse alimento está fazendo? Ele está descalcificando o dente da gente, então o dente perde minerais, por isso que forma cavidade. Então tem que tomar cuidado mais com a escovação do que com o tipo de alimento. Pode comer tudo? Pode se escovar depois, não tem problema. Qual a diferença da limpeza bucal e do clareamento dos dentes? É uma diferença imensa. Sério? A limpeza, como o nome diz, ele limpa, então ele remove tártaros, ele remove placa bacteriana, ele deixa o dente com uma estrutura mais lisa, polida, a profilaxia. Agora o clareamento, como o nome diz, ele clareia. Então quando a gente quer um sorriso limpo, claro que a gente tem que limpar. Eu não gosto da cor dos meus dentes. Aí a limpeza resolve? Não, não resolve. Precisa do clareamento. O clareamento age no tom da cor do dente. Então, isso é genético, né? A cor de dente, cor de olho, cor de cabelo, cor de pele. Então, o que a gente precisa? Não estou feliz com a cor, com o tom do meu dente. Então, tem várias opções de tratamento. Uma delas, sempre indicada pelo dentista, pode ser também o clareamento dental. Qual a frequência que devemos escovar os dentes por dia e a marca da pasta faz diferença? Por exemplo, o Sensodyne, que eu vejo muita propaganda na televisão, ela é boa para acabar com a sensibilidade dos dentes? Então, olha, quantas vezes a escovação? A gente fala que existem 3 principais alimentação, né? São 3 principais, café da manhã, almoço e janta. Então, no mínimo, essas 3 principais refeições precisam ser higienizados os dentes depois. Então, depois de tomar o café da manhã, depois do almoço e principalmente antes de dormir. Agora, uma pessoa que belisca o dia todo, consegue fazer higiene o dia todo? Come, se alimenta o dia todo, às vezes não consegue. Mas se caprichar antes de dormir, fazer uma boa higiene, fazer pelo menos essas 3, sem esquecer do uso de fio dental, aí sim é o suficiente, tá? Precisa de pelo menos umas 3 escovações após as 3 principais refeições. Tá certo. E sobre a qualidade da pasta que você perguntou, é importante. Às vezes a gente fica querendo a pasta mais cara ou a melhor pasta. É muito importante lembrar que quem faz a higiene do dente é a escova e não a pasta. Então eu falo isso até para as crianças. Então quando qual pasta, tia, que eu compro? Eu falo, olha, pode comprar a mais cara, a melhor pasta do mundo. Não fez o movimento certo de escovação, não adiantou nada. Então a técnica com a escova é muito mais importante que a pasta. Claro que a pasta tem flúor, para dentes sensíveis é ótimo, tem umas que tem cálcio, mas o mais importante é a remoção mecânica da placa bacteriana. Então a pasta dá um gostinho, deixa o hálito com um cheiro melhor, uma sensação de higiene. Mas quem limpa, de fato, é a escova, de preferência macia. Ah, certo. E cabeça pequena. Tá certo. Minha próxima pergunta seria realmente sobre a escova. A macia, a dura, a extra macia, dura serve para algum dente? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que as escovas duras, elas machucam a gengiva. Por que as pessoas têm uma sensação que a escova dura limpa mais? Porque como ela demora a abrir, a gente faz uma pressão e sente que limpou. Mas se a gente pegar uma escova macia e trocar ela sem esperar os 3 meses, porque isso não é uma regra, ela vai estar sempre limpando.
Então, o que acontece? Uma escova nova, macia, é muito mais eficiente do que uma escova dura. Então, a escova dura machuca a gengiva, assim, ela dá retração gengival, não é indicada. Então, o ideal é que a gente troque a escova antes dos 3 meses? Exatamente, depende do hábito de cada um. Eu digo assim, até... Porque a escova ela vai abrindo, vai... Isso, ela vai abrindo. O mais importante da escova de dente é que ela esteja com a cerda sempre de pé. Abriu um pouquinho, precisa trocar. Como que eu sei? Isso é um tempo individual de cada um. Tem paciente que faz mais força. Se ele faz mais força, ele vai ter que trocar antes. Tem umas pacientes que são mais delicadas, a escova não abre tanto, porque não põe tanta força. Então, não é uma regra para todo mundo. Em casa, a gente costuma fazer uma troca, e eu falo isso para os meus pacientes também. Fez compra do mês, compra uma escova. Gasta com escova e não gasta com dentista. Tá certo. Doutora Patrícia Daniele, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Desculpa se eu fiquei um pouco tensa, um pouco nervosa, se eu falei rápido, eu espero que todo mundo tenha entendido. Se ficar alguma dúvida, eu também estou à disposição. Tá certo, então. Te agradeço mesmo pelo convite, por estar aqui. Foi, assim, um prazer enorme poder falar da minha profissão que eu amo, que eu sou apaixonada, com vocês todos. Obrigada, Solano. Por nada.